O Sêneca, o filósofo romano, é autor de um interessante pensamento que declara: a dificuldade fortalece a mente, assim como o exercício fortalece o corpo. Esta frase mostra que a dor pode ser usada como ingrediente para nosso crescimento. A incoerência é que ninguém gosta de sofrer, mas às vezes o sofrimento é como um despertador. Ele toca alto, nos sacode, nos tira do sono e nos obriga a enxergar o que precisa mudar. Veja Davi. Por um tempo, ele se perdeu. Fugindo de Saul, foi se abrigar entre os filisteus. Sim, os antigos inimigos. Tornou-se aliado deles, como se estivesse tentando sobreviver com as próprias mãos. Nesse período, pouco ou nada se diz sobre oração, adoração ou busca a Deus. Era como se Davi estivesse distante, envolto numa névoa de medo e decisões equivocadas. Então chegamos no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, o qual narra um ponto de crise na vida de Davi. Esta seção mostra que após ser rejeitado pelos filisteus, Davi volta com seus homens para Ziclag e encontra a cidade saqueada e destruída pelos amalequitas. Suas esposas e as famílias dos soldados haviam sido levadas cativas. Diante do desespero, os próprios companheiros de Davi pensam em apedrejá-lo. É nesse momento descrito no versículo 6 que Davi se volta novamente a Deus. No verso 6 lemos: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É interessante o verbo final deste texto. A expressão se reanimou é a tradução do verbo hebraico hitazek, que significa fortalecer, encorajar, manter firme. Porém, perceba que ele surge na forma reflexiva, a qual é usada para descrever um indivíduo que sofre, que causa a ação ao mesmo tempo. Ou seja, Davi foi alvo da ação divina, mas precisou agir. Em outras palavras, ele não apenas foi fortalecido passivamente, mas que precisou decidir se levantar. Essa decisão ativa revela um princípio espiritual importante. Na obra de restauração, tem sempre uma parte humana e uma divina envolvidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que o melhor é escolher buscar a Deus mesmo em meio à dor. Veja que Davi estava emocionalmente esgotado, cercado por ameaças, mas não se entregou ao desespero. Escolheu se reanimar em Deus. Essa é uma decisão que cada crente pode tomar, mesmo no vale mais escuro. E por fim, esta história ilustra que a dor pode ser um ponto de retorno. Sim, o fundo do poço, para quem crê, pode ser o chão firme onde a fé é reconstruída. Afinal, quando tudo é tirado, descobrimos que Deus é tudo de que precisamos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Um provérbio muito antigo declara: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Este é um pensamento que nos introduz perfeitamente ao capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Esta seção narra a decisão de Davi de fugir para o território dos filisteus, motivado pelo medo de ser morto por Saul. Ele busca abrigo junto a Aquis, rei filisteu de Gate, que o recebe com confiança. Logo nos versos iniciais lemos: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. A prática de buscar refúgio político em territórios inimigos era conhecida na antiguidade, mas espiritualmente isso representava uma crise. O ungido de Deus se aliava aos adversários do seu povo, confiando em alianças humanas para sobreviver. No restante do capítulo, a Bíblia mostra que Davi se estabelece com seus homens em Ziclag, de onde realiza expedições militares contra outros povos, mas mente para Aquis, dizendo que atacava Israel. Como Davi, um herói nacional, se tornou um covarde mentiroso? Se você ler o texto com calma, perceberá alguns detalhes reveladores. O capítulo inicia mostrando o diálogo de Davi consigo mesmo.
ou seja, em toda a sessão, a ausência de consulta a Deus é gritante. Davi toma sua decisão baseado em sua própria avaliação da situação. Isso contrasta fortemente com momentos anteriores em que ele buscava orientação divina antes de agir. Esta frase denuncia uma autossuficiência que pode ser perigosa para qualquer servo de Deus. Sim, Davi, o salmista das orações apaixonadas, não conversa com Deus. Nenhuma súplica, nenhum altar, nenhum clamor. Apenas decisões humanas e silêncio celestial. Um outro aspecto que me chama a atenção é o fato de que, após fazer a análise humana da situação, Davi concluiu que nada havia melhor do que fugir. Essa expressão reflete uma teologia prática de desespero, como se Deus tivesse deixado de ser uma opção. Davi escolhe a estratégia humana em lugar da esperança nas promessas divinas. Esta cena nos lembra que o medo distorce nossa visão espiritual. Davi achou que morreria nas mãos de Saul, esquecendo que Deus já havia prometido o trono. E o resultado é que medos não tratados podem nos levar a alianças perigosas e caminhos desastrosos. Este texto é um alerta para termos cuidado com decisões tomadas no silêncio de Deus. Quando deixamos de buscar a vontade do Senhor e passamos a seguir apenas nosso próprio raciocínio, abrimos espaço para escolhas que podem nos afastar de nossa missão. Por isso, o grande convite para todos nós ao lermos esta triste cena é que a oração deve ser a âncora presente nas decisões importantes que viermos a tomar. Afinal, como bem declarou em seu diário o escritor sueco Dag Hammarskjöld, é quando estamos sozinhos com nossas decisões que a oração se torna uma necessidade, pois é nesse momento que precisamos da maior força e clareza. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. O famoso filósofo grego Aristóteles certa vez declarou: "O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz." De fato, nossas palavras devem ser usadas com muita responsabilidade. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou uma frase comum de ouvirmos: "Nunca me esqueci daquilo que você me disse." Forte, não? Porque de fato, para a pessoa que ouviu a palavra teve tanta força que ela ainda não conseguiu esquecer. Por isso que o que falamos pode ecoar nos nossos ouvidos de alguém por toda a vida, tanto para o bem quanto para o mal. Este é um princípio que está presente no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Esta seção mostra que Davi, o homem segundo o coração de Deus, está furioso. Foi desprezado por Nabal, um homem cujo próprio nome significa insensato. Davi havia tratado bem seus pastores e agora pedia apenas um gesto de gratidão, mas recebeu desprezo, palavras duras, injustas, e isso acendeu a ira no coração de Davi, que decidiu: hoje é o dia em que Nabal aprenderá. Mas aí surge Abigail. Com coragem e sabedoria, ela corre ao encontro de Davi, não com escudos ou lanças, mas com palavras, palavras que desarmam, que curam, que iluminam. Ela diz tudo com graça e verdade, com humildade e firmeza, e o coração de Davi se desmancha. Por causa das palavras ouvidas, ele mudou de ideia e cancelou a vingança contra Nabal. No verso 35, encontramos esta mudança. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: "Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido." Na cultura hebraica antiga, a hospitalidade e a retribuição de favores eram normas sociais fundamentais, especialmente entre clãs e tribos que viviam nas regiões montanhosas de Judá. Nabal, ao recusar ajuda a Davi, desrespeita não apenas um costume, mas um pacto implícito de honra e gratidão. Abigail, ao contrário, cumpre esse papel com sabedoria e coragem, num contexto em que as mulheres raramente tinham voz ativa. Sua atitude mostra que Deus pode usar pessoas improváveis para impedir grandes tragédias. Sim, esta história mostra que o que teria sido uma tragédia se transformou em bênção, por causa de palavras ditas na hora certa. E mais, aquela mulher prudente e sábia se tornaria mais tarde esposa do próprio Davi. E sabe, Abigail nos ensina que a língua pode salvar um dia, um povo, um futuro.
Por isso peça a Deus sabedoria, que Ele encha sua boca com palavras que edificam, não que ferem, porque cada palavra é uma semente, e mais cedo ou mais tarde ela floresce. Então pense hoje, o que você tem semeado com o que tem dito. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Você já ouviu aquela frase: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Soa como justiça, não soa? Faz parte daquela lógica humana que diz: quem fez o mal merece o mal de volta, como se devolver na mesma moeda fosse a forma certa de acertar as contas. Mas a Bíblia segue por outro caminho, um caminho mais alto, mais difícil, mais gracioso. Veja o que aconteceu com Davi, no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Esta seção narra mais uma ocasião em que Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez, ele estava sendo caçado como um animal. Saul, o rei de Israel, guiado pelo medo e pelo ciúme, reunira 3.000 soldados para capturá-lo. Lembrando que neste período, Saul ainda reinava sobre Israel, mas já estava espiritualmente afastado de Deus. Davi, ungido por Samuel para ser o próximo rei, era visto por Saul como ameaça, levando a repetidas perseguições. Neste capítulo, Davi estava escondido, em desvantagem, fugindo. Mas naquela noite algo surpreendente aconteceu. O acampamento de Saul caiu num sono profundo, e ali, entre as tendas silenciosas e os corpos adormecidos, Davi caminhou com seu soldado, Absai. Era a chance perfeita. A lança de Saul fincada na terra, o rei vulnerável, um golpe e tudo acabaria. Deixe-me atravessá-lo com a lança, sussurrou Absai. Será rápido, será justo. Mas Davi não levantou a mão. Ao invés disso, pegou a lança e o jarro de água e saiu. Do alto de uma colina, chamou Saul e mostrou os objetos. Ele havia estado ali, tão perto, mas escolheu não ferir. O verso 21 descreve esta cena. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Que cena! A justiça que o mundo esperava, o acerto de contas, foi substituída por algo maior, misericórdia. Davi nos ensina a confiar em Deus mesmo quando somos tratados injustamente. Ele não se vinga, mas entrega sua causa ao Senhor. Isso desafia o espírito de revanche tão comum hoje e chama a confiança na justiça divina. Davi provou que força de verdade não está em se vingar, mas em perdoar. Amor é a arma mais poderosa que espada, e a bondade desarma até o coração mais endurecido. Talvez hoje você esteja diante de alguém que te feriu. Tudo em você quer se defender, quer devolver, quer dar o troco. Mas escute, você pode escolher outro caminho, um caminho que te leve a imitar o exemplo de Cristo. Afinal, reflita neste pensamento que diz: o perdão é o perfume que as violetas derramam no calcanhar, que as esmagou. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Vingança. Quem nunca sentiu a chama dela acender no peito? Um conhecido ditado popular sobre vingança declara: vingança é um prato que se come frio. Esta frase descreve alguém sentindo prazer em planejar e executar uma vingança sem pressa, com calma e cálculo. À primeira vista, pode até parecer boa ideia se vingar. Porém, ao longo da história, descobrimos os frutos amargos da vingança. Ela nunca desfaz o que aconteceu, só recicla o sofrimento. Na Bíblia, encontramos uma cena de perdão diante da oportunidade da vingança. No capítulo 24 do primeiro livro Samuel, Saul parte com 3.000 soldados em busca de um só homem. O objetivo era capturar Davi a todo custo. No deserto de En-Gedi, entre cavernas e rochas, Saul entra sozinho numa caverna para se aliviar.
Mal sabia ele que a sombra do esconderijo abrigava também seu maior alvo, Davi. Imagine a tensão. Os homens de Davi sussurram. Essa é sua chance. Deus te entregou o inimigo. E Davi se aproxima, mas não com espada. Ele corta apenas a borda do manto de Saul, um gesto pequeno, mas cheio de propósito. Quando Saul sai, Davi o chama, mostra o pedaço da veste, mostra também o coração. Ele poderia ter tirado a vida de Saul, mas poupou. Poderia ter selado seu destino com sangue. Preferiu o perdão. E veja o efeito. A partir do verso 16 lemos. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: É esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: Você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. A atitude de Davi tem grande peso cultural. A orla representava autoridade. Cortar um pedaço demonstrava poder sobre ele, mas não um ataque direto. Além disso, Saul ainda era oficialmente o rei ungido por Deus, e levantar a mão contra um ungido era um ato impensável dentro da cultura israelita. Davi entende isso profundamente. Já Saul, ao ver sua vida poupada, é confrontado com uma honra que ele mesmo havia perdido. As lágrimas de Saul são de reconhecimento, não apenas de alívio, mas de vergonha diante da nobreza de seu rival. O texto é claro ao mostrar que o perdão desarma, amor transforma, misericórdia quebra correntes que vingança só aperta. Davi não venceu Saul com espadas, mas com bondade. Seu gesto tocou um coração endurecido. Ele provou que quando recompensamos o mal com o bem, deixamos espaço para Deus agir. Como bem declarou o teólogo Tertuliano, você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Você quer ser feliz para sempre, perdoe. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Você já se pegou perguntando se aquela vontade forte no seu coração vem mesmo de Deus ou é só desejo disfarçado de espiritualidade? Lembro de uma história curiosa e um tanto engraçada. Um rapaz com ar sério e convicto disse a uma moça no internato adventista: Deus me revelou que você será minha namorada. Ela, com sabedoria e serenidade, respondeu: Então, ele também precisa me avisar. Engraçado sim, mas profundamente real. Quantas vezes usamos o nome de Deus para dar peso às nossas vontades? Quantas decisões tomamos vestidas de fé, mas nascidas da ansiedade? O capítulo 23 de 1 Samuel é um espelho para o nosso coração. Dois líderes estão indo para a guerra. Ambos marcham com propósitos distintos. Davi, de um lado, se move para enfrentar os filisteus. Saul, do outro, se lança contra Davi. Mas há algo que diferencia esses dois caminhos. E não é a força do exército, nem o lugar da batalha. É a fonte da decisão. Davi, antes de qualquer passo, faz uma pausa. Ele consulta ao Senhor. Davi consultou o Senhor perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Já Saul toma uma decisão arriscada, baseada unicamente em sua percepção humana, porém atribuiu a Deus a fonte de tal escolha. O problema é que não havia nenhuma evidência da aprovação divina. Tudo era fruto do desejo do coração do rei. No verso 7 lemos: Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. No tempo de Saul, Keila era uma cidade fortificada na região de Judá. Por estar em uma área vulnerável a ataques filisteus, era comum que vilas como essa fossem saqueadas. A expressão portões e ferrolhos surge no texto para indicar cidades muradas. Para Saul, isso parecia uma vantagem militar. Davi estaria preso ali, fácil de ser cercado. No entanto, o que chama a atenção é que ele interpreta essa situação como uma ação divina, sem de fato consultar ao Senhor. A frase Deus o entregou nas minhas mãos revela o auto-engano de Saul. Ele usa a linguagem da fé, mas sem a prática da fé.
Assume que sua causa é justa e que Deus está com ele, mesmo sem buscar a confirmação divina. Isso é muito perigoso. Quando utilizamos a ideia de Deus está comigo para justificar nossas próprias vontades, corremos o risco de usar o nome de Deus em vão. A Bíblia nos mostra que a verdadeira fé não impõe a vontade, mas submete-se à vontade divina. Davi consultou a Deus 2 vezes neste capítulo, Saul nenhuma. E o resultado? Enquanto Davi salva uma cidade e escapa com vida, Saul se vê vulnerável, exposto, e os filisteus atacam seu reino. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes decidimos algo porque parece lógico, faz sentido ou dá certo no papel? Quantas vezes ignoramos a oração, mas usamos o nome de Deus como selo para escolhas que nunca passaram pelo altar? A lição é clara e profundamente amorosa. Deus deseja guiar você, mas Ele fala no silêncio da alma, não no barulho dos desejos. Então pare, pergunte, espere. Deixe que Deus confirme também no seu coração, não apenas no impulso do momento. Porque quando a vontade de Deus se revela, ela vem com paz, clareza e propósito. E quando seguimos sua voz, mesmo que o caminho seja estreito, a vitória é certa. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Já sentiu vontade de desaparecer? De se esconder num lugar onde ninguém pudesse te encontrar? Onde as vozes da angústia não ecoassem tanto? Davi sentiu isso. Ele, o jovem que derrotou um gigante com uma pedra, o herói das músicas em Israel, se viu fugindo, não de um exército inimigo, mas do próprio rei que um dia o acolheu, Saul. Era um tempo sombrio, sem lar, sem rumo, sem paz. Primeiro, Davi correu para Nobe. Lá, o sacerdote Aimeleque o ajudou com pão e com a espada que outrora usara contra Golias. Em seguida, tentou se refugiar entre os filisteus, os antigos inimigos, mas nem ali encontrou descanso. E então, veio a caverna de Adulão. Um buraco no chão, frio, escuro, solitário. Mas ali, justamente ali, começou algo novo. Nos versos iniciais do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel lemos: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. A caverna de Adulão ficava perto da fronteira entre Judá e a Filístia, uma região estratégica para alguém em fuga. O tipo de pessoas que se juntam a Davi, aflitos, endividados e descontentes, reflete uma crise social em Israel, onde o governo de Saul já não oferecia estabilidade nem justiça. Esse grupo lembra o conceito de clientelismo tribal, pessoas buscando proteção e liderança em alguém mais forte, típico das estruturas sociais do antigo Oriente Médio. E é interessante pensar que é nesta caverna, com pessoas rejeitadas, é que Davi começou a exercer o papel de liderança, se preparando para ser rei de Israel. Quem diria? O esconderijo virou abrigo, a caverna, escola. Sim, é ali, no escondido, que Deus começa a moldar Davi como líder. Ali, Deus o moldou. Ali, Davi reaprendeu a depender, não da espada, mas da presença de Deus. Esta história nos ensina muito. Ela nos lembra que Deus transforma cavernas em escolas espirituais. Assim como Davi, podemos estar em momentos de fuga ou crise, mas é justamente nesses lugares de dor que Deus molda líderes e prepara novos começos. Outro ponto importante é a verdade de que jamais devemos subestimar os pequenos começos. Davi começou com um grupo rejeitado, mas cheio de potencial. Sim, às vezes as maiores obras de Deus nascem em cenários humildes e difíceis. E sabe, às vezes precisamos chegar ao fim de nós mesmos para descobrir o começo de Deus. Quando tudo desmorona, Deus constrói algo novo. Talvez você esteja numa caverna hoje e tudo em você grita por desistência. Mas escute, esse pode ser o lugar do recomeço, onde a presença de Deus se torna mais real, onde novos aliados surgem,
onde sua missão é renovada. Por isso, não despreze as cavernas da vida. Elas podem ser os úteros dos milagres. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. A vida é feita de dias em que o coração se veste de coragem e tudo parece possível. Mas há outros em que o medo sussurra tão alto que até os heróis vacilam. É o que acontece com Davi, no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. O mesmo jovem que enfrentou Golias com fé e confiança, agora aparece fugindo, não de um gigante, mas de um homem, Saul. O texto diz que depois de despedir-se de seu amigo Jonatas, Davi correu para longe, buscando abrigo onde podia. Foi até o sacerdote, omitiu parte da verdade, comeu o pão sagrado, pegou a espada de Golias, aquela mesma espada que um dia simbolizou vitória, e em seguida fugiu para Gate, cidade dos filisteus, inimigos declarados de Israel. E ali, entre estrangeiros e lembranças, o medo cresceu, tanto que Davi se viu obrigado a fingir loucura para não morrer. A Bíblia descreve a cena com detalhes desconcertantes. Então Aquis disse aos seus servos: "Vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos, para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa?" Gate era uma das principais cidades filisteias. Davi já era conhecido entre os filisteus por sua vitória sobre Golias, que era justamente de Gate. Isso tornava sua presença ali extremamente perigosa. Porém, vale destacar que os reis do Antigo Oriente, como os de Gate, costumavam manter bobos, pessoas com enfermidades mentais ou comportamentos estranhos dentro do palácio como forma de entretenimento ou superstição. Por isso, quando Davi fingiu-se de louco, Aquis respondeu de forma irônica e até desprezível, dizendo que não precisava de mais doidos ao seu redor. Que ironia! O mesmo Davi que havia sido celebrado pelas mulheres de Israel, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Agora batia a cabeça contra portas e deixava escorrer saliva pela barba. O herói virou refugiado, o guerreiro virou fugitivo, mas mesmo nos becos escuros da vergonha, Deus ainda estava ali. E foi dessa dor que nasceu um dos salmos mais belos da Escritura. O Salmo 34, escrito neste contexto, mostra a busca por Deus. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse verso é uma janela aberta para o coração de Davi. Ele não negou o medo, levou-o a Deus, não fingiu coragem, buscou refúgio. E ali, no silêncio do desespero, Davi descobriu uma verdade que muitos demoram a aprender. O medo não é o fim da fé, é o convite para confiar mais. E sabe, todos nós em algum momento passamos por nossos próprios Gate, lugares onde a fé parece pequena e a vergonha grande. Lugares onde a coragem que um dia brilhou parece ter se escondido atrás do medo. Mas é justamente nesses vales que o Senhor nos encontra. Ele não nos condena por temer. Ele nos acolhe para ensinar que a coragem verdadeira não nasce da ausência do medo, mas da presença de Deus. Davi saiu daquele vale mais sábio, mais dependente, mais humano e, acima de tudo, mais rendido ao Deus que transforma covardes em guerreiros outra vez. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Quantos amigos verdadeiros você tem? John Collins, um famoso crítico literário inglês, é autor de um interessante pensamento que declara: é na prosperidade que os nossos amigos nos conhecem, na adversidade que nós os conhecemos. De fato, verdadeiros amigos são aqueles que ficam quando todos os outros saem. Este é um caso de amizade presente na Bíblia entre duas pessoas inesperadas, Davi e Jonatas. A Bíblia narra que Davi, após sua vitória sobre Golias e seu crescente sucesso militar, tornou-se alvo do ciúme assassino do rei Saul.
e o que deveria ser um tempo de celebração transformou-se em uma fuga desesperada pela vida. É nesse cenário de escuridão, medo e incerteza que a luz da amizade de Jonatas brilha com intensidade singular. No capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, vemos que no meio da angústia, Davi buscou refúgio em seu amigo. Logo no verso inicial lemos: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? No restante do capítulo acompanhamos um plano elaborado por Jonatas para descobrir o real sentimento de Saul para com Davi. Para isso, Davi se ausentaria da festa da Lua Nova, um evento importante na corte, e Jonatas observaria a reação de seu pai. E aconteceu que assim que a ausência de Davi na festa é notada, e a paciência de Saul rapidamente se esgotou, no segundo dia, sua fúria explode, não apenas contra Davi, mas violentamente contra seu próprio filho. Quando Jonatas tenta defender Davi, Saul atira sua lança contra Jonatas. Assim ficou claro a intenção assassina de Saul. Com o coração pesado, Jonatas vai ao campo e, por meio do sinal combinado com as flechas, comunica a Davi que ele deveria fugir para salvar sua vida. O que se segue é uma das cenas mais comoventes de toda a Escritura. Davi saiu de seu esconderijo e se prostrou diante de Jonatas, um ato de respeito ao príncipe e de gratidão ao amigo. A dor da separação é palpável. No verso 41 lemos: Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes, e beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Inicialmente é importante destacar que a expressão beijaram é a tradução da palavra hebraica nashak, e é usada aqui não no sentido romântico, mas de pacto, lealdade e despedida solene, comum em alianças e honras militares. Lembrando que nos tempos antigos, o beijo no rosto era um gesto comum entre amigos que se amavam e respeitavam profundamente. Era sinal de honra, afeto e despedida, e não tem qualquer conotação sexual. Em segundo lugar, é importante destacar a forma com que este texto aponta para características importantes de uma amizade verdadeira. Ela é protetora e leal. Veja que Jonatas não apenas sentia afeto por Davi, ele agia em sua defesa, arriscando a própria vida. Sim, a amizade bíblica fala a verdade em amor, protege a reputação do outro e permanece firme nos momentos de adversidade. Que valorizemos as amizades verdadeiras e que sejamos amigos verdadeiros. Afinal, vale refletir no interessante pensamento escrito por Francis Bacon em seu famoso ensaio sobre a amizade, que declara: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Eu gosto da expressão dar um passo atrás para dar 2 à frente. Ela significa que é preciso recuar momentaneamente para reavaliar uma situação, ajustar estratégias e ganhar impulso, a fim de avançar de forma mais eficaz e segura depois. Ou seja, dar um passo atrás nem sempre é sinal de fraqueza, mas sim uma estratégia inteligente de planejamento e crescimento. No capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, encontramos Davi recuando em um momento crítico de sua vida. Nesta seção ele está no meio dos filisteus, prestes a marchar com eles contra Israel. Aquis, rei de Gate, confia nele, mas os príncipes filisteus não. Eles não aceitam que um antigo guerreiro israelita lute ao seu lado. Por isso exigem que Davi seja mandado de volta a Ziclag. Porém os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Alianças políticas e militares no mundo antigo frequentemente envolviam juramentos de fidelidade, mas também eram marcadas por desconfiança. Os filisteus conheciam a fama de Davi como comandante de Israel, o que explicava sua hesitação. A palavra voltar, presente no texto, é a tradução do verbo hebraico shuv, que é usada nas Escrituras para se referir tanto ao retorno físico quanto ao espiritual. Aqui tem tom militar, mas também simbólico.
Davi é chamado a voltar, não apenas a Ziclag, mas ao caminho que Deus tem para ele. Diante desta narrativa, eu gostaria de destacar algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiramente, vemos que Deus nos livra até quando não o buscamos. Davi não orou nem consultou o Senhor neste momento, mas mesmo assim Deus interveio, porque sua graça é maior do que nossa confusão. Também é possível notar que viver entre dois mundos desgasta o coração. Davi estava tentando agradar a Quis e esconder sua lealdade a Israel. Esse tipo de duplicidade não se sustenta, mas cedo ou mais tarde ela nos expõe. Além disso, o texto bíblico é claro ao mostrar que às vezes a rejeição é proteção. O não dos príncipes foi, na verdade, um livramento divino. Sim, nem toda porta fechada é fracasso. Algumas são socorro do céu. E por fim, esta história nos lembra que voltar atrás pode ser a melhor decisão. O retorno a Ziclag não foi humilhação, mas reposicionamento. Quando percebemos que estamos longe do propósito de Deus, voltar nunca é derrota, é sabedoria. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Uma prática religiosa antiga muito comum era a necromancia. Esta palavra vem do grego e é formada da junção de duas palavras menores, necróis, que significa cadáver, e manteia, que significa profecia, adivinhação. Através da necromancia, as pessoas acreditavam que era possível se comunicar com pessoas que já haviam morrido. Ao longo de toda a história humana, e ainda em nossos dias, muitos indivíduos acreditam que é possível extrair informações de quem já partiu. E este é o estranho caso presente no capítulo 28 do primeiro livro escrito pelo profeta Samuel. Esta seção narra um dos momentos mais sombrios da vida de Saul. Desesperado diante da ameaça dos filisteus e do silêncio de Deus, o rei busca uma médium em Endor para tentar falar com o falecido profeta Samuel. Disfarçado, Saul pede à mulher que invoque o espírito do profeta. A narrativa mostra a mulher vendo uma figura que sobe da terra, descrita como um ancião envolto numa capa, e Saul interpreta que é Samuel. A partir do verso 13 lemos: Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: Como é a sua figura? Ela respondeu: Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. É irônico notar que no início deste capítulo, a Bíblia mostra que Saul havia anteriormente expulsado os médiuns do país, mas em seu desespero contradiz sua própria ordem. Outra ironia é que em diversos textos bíblicos, a consulta aos mortos, ou seja, a necromancia, era expressamente proibida pela lei de Deus em Israel. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, versos 9 ao 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Voltando ao texto bíblico, a pergunta crucial é: será que Saul conversou com Samuel, o qual já havia morrido? Se você ler com calma todo o capítulo, perceberá que o texto não diz que Saul viu Samuel, apenas que entendeu, deduziu. A descrição da figura como envolto numa capa é significativa, pois Samuel era conhecido por usar uma capa profética. Esse detalhe visual se torna a base para Saul acreditar que era o profeta. A imagem externa engana Saul, levando-o a uma conclusão sem confirmação. E o que podemos ter certeza é que Deus não se comunicaria de uma forma que ele mesmo já havia condenado. Mas então Saul não falou com um espírito? Claro que sim, mas não foi com o espírito de Samuel. A Bíblia é clara: existem espíritos enganadores. O mal sabe se disfarçar, no Éden como serpente, no deserto como anjo, hoje como figuras de luz, como pessoas queridas que já se foram. Mas o objetivo é sempre o mesmo: afastar-nos da verdade, da confiança na palavra de Deus. O texto bíblico de hoje é um alerta para todos nós. Saul procurou nos mortos o que só poderia encontrar no Deus vivo.
que você e eu façamos diferente, que mesmo nas noites mais escuras, escolhamos confiar no Deus da vida e não em saídas misteriosas, condenadas pela Bíblia que conduzem a caminhos enganosos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Existe um ditado antigo que diz: a melhor lição que você pode dar a seu inimigo é ser seu amigo. Poucos atos de altruísmo são tão significativos quanto ignorar as diferenças e agir com empatia. E a história desse capítulo de hoje mostra isso. 1 Samuel 27 mostra que Davi, cansado das constantes perseguições de Saul, foge para um lugar bastante peculiar. Os filisteus eram inimigos dos israelitas. Seus costumes eram bem diferentes, sobretudo na adoração e no culto a seus respectivos deuses. Aconteciam guerras constantes entre eles, e para o povo de Israel foi preciso ajuda divina por meio de juízes para vencê-los. E foi exatamente para essa nação que Davi se dirigiu em busca de refúgio das constantes perseguições do rei Saul. Ironicamente, o tratamento que Davi recebeu de um de seus maiores inimigos foi mais misericordioso do que o de seu próprio compatriota, rei e sogro. Quando Davi chegou a Aquis, rei de Gate, ele implorou submisso por um pedaço de terra para morar. E o rei, em um significativo ato de altruísmo, lhe deu a cidade de Ziclag, onde Davi morou por quase 1 ano e meio. As próximas vitórias de Davi mostram a boa escolha que ele fez. Davi tomava todas as cidades com as quais lutava e tanto seu poder militar quanto sua fama aumentavam. Subjugava cada cidade e povoado que enfrentava e não deixava rastros de sua presença. Tal foi o êxito de Davi, que Aquis passou a confiar plenamente em Davi e o considerava como um dos seus, pois Davi levou o seu povo de Israel ao diálogo de verdade, e por isso será meu servo para sempre, diz o verso 12. Assim era a relação de confiança entre o israelita Davi e o filisteu Aquis. Davi não só ajudava o rei em sua expansão militar e sua fama pela região, mas a cada vitória que obtinha, o jovem ex-pastor mostrava ao rei dos filisteus que ele não estava sozinho, que alguém o acompanhava a cada passo e decisão que ele tomava. Deus guiava sua vida, desde quando era o arpista de Saul, até quando teve que fugir dele como um guerrilheiro, e agora em terras inimigas, mostrando o poder do único Deus vivo. O Senhor tinha se tornado uma parte vital na sua vida e ele não deixou que Deus se apartasse do seu lado, mesmo na cidade filisteia. Muitas vezes, em nosso caminhar, nos encontraremos em lugares que não queremos estar, em situações que não queremos enfrentar e com pessoas com as quais não queremos nos relacionar. E mesmo nesses momentos, devemos continuar confiando na presença constante de Deus em nossa vida. Podemos estar em terras filisteias, mas as vitórias em Cristo não faltarão, pois a sua companhia é eterna. E que essa companhia esteja do seu lado hoje. Um ótimo dia para você. A história de Davi continua depois da morte de Samuel. E o personagem Nabal é apresentado. Nabal era muito rico, mas era uma pessoa dura e que não tinha senso de justiça. É preciso ressaltar que esse homem dava mérito ao seu nome, que significava justamente tolice. A história nos diz que Nabal foi grosseiro com os servos de Davi, deixando-o com raiva. Davi, então, decide atacá-lo. A mulher de Nabal era Abigail, descrita como uma mulher de bom entendimento e de linda aparência. E ela, ao descobrir o que havia acontecido, preparou uma oferta de paz para Davi, para que não destruísse a casa de Nabal. A coragem de interceder por seu lar
é uma das características que podemos destacar. Porém, não foram os presentes para Davi que o impediram de destruir seu lar, mas suas palavras corretas que o convenceram a fazer o que era certo. Ele ficou impressionado pelo discurso de Abigail e disse: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. 1 Samuel 25, 32 e 33. Foi Abigail, uma mulher corajosa, que graças a seu raciocínio e coragem, conseguiu apaziguar a ira de um homem valente, Davi. Depois de tudo o que aconteceu, ela voltou para casa e encontrou Nabal em um banquete e, vendo que ele estava bêbado, esperou passar um dia para lhe contar tudo o que havia acontecido. Nabal, ao ouvir, ficou com o coração pesado como uma pedra e 10 dias depois ele morreu. Quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, entendeu que Deus havia feito justiça e que não era necessário ele interferir ou tentar fazer justiça com as próprias mãos. Vendo então que Abigail ficara viúva, mandou seus servos para propor que ela se tornasse sua mulher. Abigail somente respondeu: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Para ela, era uma honra ser a esposa do futuro rei. No entanto, ela assumiu a responsabilidade e aceitou o chamado. Podemos aprender várias coisas destas histórias. Em primeiro lugar, Deus é o único que exerce justiça e o ser humano é incapaz de ver o que é certo ou errado por completo. Também podemos aprender com Abigail sua coragem de interceder por seu lar e, acima de tudo, a inteligência e sabedoria em usar as palavras adequadas para fazer Davi mudar de ideia. Foi essa habilidade que fez com que ela fosse elogiada pela eloquência e veracidade de suas palavras, chamando a atenção de Davi e fazendo com que mais tarde ele lhe fizesse um pedido de casamento, tornando-a sua esposa e futura rainha da nação. Não se deixe levar pelas emoções. Em momentos de injustiça, peça a direção de Deus e deixe que Deus tome conta da sua vingança. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos e tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Versículo 21. Quantas vezes você sentiu que em sua vida as coisas parecem não terminar? Que os problemas do passado o perseguem com noites insones sem descansar, angustiado pela preocupação de um futuro incerto? Dessa forma, Davi, um valente homem de Deus, passava a sua vida, dia após dia. Saul nutria uma competição com Davi por saber que Deus estendia sua mão e protegia a vida deste jovem corajoso. A passagem bíblica relata que Saul iniciou uma perseguição pelo deserto de Zif, um lugar onde os lugares para refúgio eram escassos e onde o conflito bélico era uma sentença de morte. Ali, naquele lugar, Saul chegou com 3.000 homens, mas Davi, que era um homem de guerra, enviou espias para verificar se Saul estava no acampamento. E quando teve a confirmação, foi até lá. A misericórdia de Deus o acompanhou a cada passo, enquanto se esgueirava até a barraca de estratégia militar onde Saul e Abner estavam descansando, prontos para a batalha. A história relata que a lança de Saul estava cravada no chão, perto da cabeça dele, e quando a vida deste homem estava nas mãos de Davi, ele não atirou. Pelo contrário, exaltou a Deus, lembrando seu servo a quem deviam exaltar, e que a justiça perfeita vem somente de Deus. Perdoando a Saul, levou sua lança e vasilha de água para lhe dar uma grande lição. Embora perseguido por Saul, as palavras de Davi evidenciam o caráter que ele procurava refletir aos olhos de Deus. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos,
assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que Ele me livre de toda angústia. Versículo 24. Da mesma forma que aconteceu com Davi, existem muitos problemas que nos perseguem e nos fazem viver no passado. Mesmo assim, Deus olha com agrado para os seus filhos e estende sua misericórdia, perdoando nossos erros e nos diz: filho meu, renove a sua vida a cada dia, refletindo sobre suas ações, seu viver e cada área de sua vida que esteja sob o olhar do Salvador. Você aceita esse presente maravilhoso que Deus lhe dá, que é o momento, que é o agora, que é a vida, e a reconsagra ao Senhor? Que assim seja, e que você tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. O perdão é um dom divino, e antes que Davi perdoasse Saul, foi Deus que o perdoou primeiro. Isso é o que o capítulo 24 do livro de Samuel apresenta. Um rei que procura, mas é encontrado. Um fugitivo que encontra sem procurar. O profeta Samuel registra como Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna de En-Gedi e não o fez. Mas o confrontou e o convidou a reconhecer que não havia nenhuma má intenção, traição, nem pecado de sua parte contra o reinado, nem contra o rei. En-Gedi era um lindo oásis às margens do Mar Morto, na foz do Wadi El-Kep, um cânion íngreme e tortuoso que começa a 12 quilômetros no deserto de pedra calcária de En-Gedi, com uma altura de quase 700 metros, descendo 762 metros até chegar ao Mar Morto, que se encontra a quase 400 metros abaixo do nível do mar. Os penhascos do deserto escarpado, de 600 metros de altura, chegam até 2,4 quilômetros do mar, formando um penhasco formidável a oeste do povoado. Acima do vade, a centenas de metros acima da base do rochedo, a linda nascente de águas termais de En-Gedi flui por baixo de um grande penhasco, com uma temperatura que pode chegar a 28 graus centígrados. Nas encostas do Wadi existem muitas cavernas, tanto naturais quanto artificiais. Atualmente esse lugar é conhecido com o mesmo nome de En-Gedi. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, aqueles que haviam invadido quando Saul estava perseguindo Davi no deserto de Maom, no capítulo 23, foi-lhe dito que Davi havia ido para o deserto de En-Gedi. Então, Saul reuniu 3.000 homens e saiu em busca daquele que mais tarde se tornou rei. Em meio a essa busca desesperada, entrou numa caverna para se aliviar. Saul não pensou, ou nem sequer imaginou, que Davi poderia estar escondido naquele lugar com seus homens. Nem Davi pensou que teria a oportunidade de matar quem queria matá-lo. Os homens de Davi, ao verem que Saul havia entrado na caverna, pensaram e disseram a seu chefe que Jeová havia entregue seu inimigo em suas mãos, para fazer com ele o que quisesse. Davi se levantou, diz o relato, mas em vez de matá-lo, cortou um pedaço da orla do manto que Saul vestia. Em seguida, Davi ficou inquieto com o que havia feito e diz a seus homens que Jeová, antes de entregar Saul em suas mãos, já o tinha em suas mãos, pois Saul era ungido de Jeová. Davi finalmente roga a Deus para livrá-lo de fazer tal coisa. Então, Saul sai da caverna para seguir seu caminho e pouco depois sai Davi, que grita: "Ó rei, meu senhor!" Saul então se volta e Davi se prostra em sinal de reverência. Pergunta-lhe então por que ele dá ouvidos a pessoas que dizem que ele, Davi, lhe deseja o mal. Se este fosse o caso, ele não teria apenas cortado a borda do seu manto, mas teria lhe tirado a vida. Ele não procurava nem planejava nada mal contra ele. Além disso, lhe disse que, por ser um ungido de Jeová, lhe era impossível levantar a mão contra ele, e que Jeová mesmo julgaria a causa de ambos. O mais difícil do perdão não é recebê-lo, mas oferecê-lo. E antes que Deus entregasse Saul nas mãos de Davi, Davi recebeu o perdão em suas mãos. Davi sabia que antes que Saul caísse em suas mãos, Saul já havia caído nas mãos de Deus. Portanto,
ele se encarregaria de julgar a sua causa corretamente. E é exatamente esse perdão oferecido e entregue que fez Saul retribuir a Davi. Davi sabia que não poderia ser derrotado pelo mal, mas precisava vencer o mal com o bem. Você precisa perdoar alguém? Peça a graça de Deus. É somente assim que poderemos oferecer o perdão a alguém. Um ótimo dia para você. Depois de fingir loucura, Davi se aproveitou dessa situação e fugiu de Gate para se refugiar na caverna de Adulão e depois na cidade de Mispa, em Moabe. Isso está registrado no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Além disso, está registrado o assassinato dos sacerdotes de Nob, os quais Saul mandou Doeg, o Edomita, matar, porque supostamente haviam conspirado contra o seu reino. Dentre eles, apenas um conseguiu escapar. De acordo com o Comentário Bíblico Adventista, no volume 2, na página 601, Joséfo descreve a caverna de Adulão como sendo uma caverna que ficava próxima à cidade de Adulão. Adulão foi identificada com Kirbet Esh-Sheik, a 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, nas encostas ocidentais das montanhas que vão se rebaixando em direção a Cefelá. Em algumas das cavernas, alguns quilômetros ao sul de Adulão, os cristãos primitivos viveram na época em que a perseguição os levou a fugir das cidades da Palestina. Algumas cavernas contêm câmaras mortuárias e criptas semelhantes às catacumbas de Roma. Além disso, aparentemente, foi nesse lugar onde Davi compôs o Salmo 57. A verdade é que não somente Davi estava nesse lugar, mas sua família e todos aqueles que estavam afligidos, endividados e entristecidos com o reinado de Saul, eles estavam acompanhando. Isso tornou Davi o chefe de 400 pessoas aproximadamente. Logo depois, Davi partiu para Mispa, que quer dizer torre de vigia, que o Comentário Bíblico Adventista esclarece que eram torres ou fortalezas construídas nas encostas dos picos de montanhas. Mas antes de Davi sair para Mispa, ele falou com o rei de Moabe, pedindo que ele cuidasse de seus pais, pois em meio à perseguição constante, ele não sabia o que Deus faria dele. Em meio à fuga de Davi, chegou aos ouvidos de Saul notícias incertas de seu paradeiro. No entanto, Saul se alterou e começou a gritar com seus servos, acreditando que por falta de informação sobre o paradeiro de Davi e sua aliança com seu filho Jonatas, a conspiração era uma realidade contra ele e o seu reinado. Então, o Edomita, seu servo, que esteve com Davi no tabernáculo na cidade de Nob, respondeu que havia visto Davi em Nob, junto com o sacerdote Aimeleque, e que ele lhe havia dado pão, a espada de Golias, e que até havia consultado Jeová em favor de Davi. A história é triste, porque o rei Saul mandou matar não somente Aimeleque, mas todos os seus colegas, devido a uma suposta conspiração. O rei ordenou seus guardas militares para tirar a vida de Aimeleque, mas eles não quiseram estender suas mãos contra a vida daqueles servos de Deus. Então, o rei pediu a Doeg, o Edomita, que executasse a ordem, e ele, sem escrúpulos algum, atacou e matou 85 sacerdotes naquele dia, e posteriormente matou todos os que estavam na cidade de Nob, todos os seus habitantes e também os animais, desde o menor até o maior. Quão transcendentes são as nossas decisões desprovidas de fé. Davi não somente desconfiou de Deus em Nob, mas enganou o sacerdote, levando-os a ter uma atitude que mais tarde foi entendido por Saul como uma conspiração contra o seu reino, o que levou à morte de todos os sacerdotes e o povo, do menor ao maior. O ser humano, antes de pecar contra o seu próximo, peca primeiro contra Deus. O engano visível é a desconfiança audível. Antes de seguir em frente, pare, como Davi em Mispa.
Precisamos, em momentos de perseguição e injustiça, fugir de nós mesmos, não em direção a Nob, Adulão ou Mispá, mas em direção a Deus, até saber o que Deus vai fazer de cada um de nós. E por sua graça, temos a sensibilidade de dizer sempre a verdade, a fim de não prejudicar a outros e não entristecer o coração de Deus. Que o nosso Pai acompanhe você no dia de hoje. A perseguição de Saul a Davi continua no capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Mas o comportamento de Davi, registrado aqui, é muito diferente do registrado no capítulo anterior. Não é um Davi que foge de Saul, mas um Davi que foge em direção a Deus. Primeiramente, Davi ajuda os habitantes de Keila contra os filisteus. Depois, vai a vários lugares no deserto de Zife e finalmente vai para o deserto de Maom, antes de habitar nos lugares fortes de Engedi. Keila era um povoado que estava a mais ou menos 4 quilômetros ao sul de Adulão, localizado nas encostas rochosas de Wadi es-Sur, que saía da parte montanhosa e chegava à planície de Elá. Keila estava a 14 quilômetros da fortaleza filisteia de Gat, e hoje é conhecida como Kirbet Quilá. De acordo com 1 Crônicas 21, 18 a 26, vemos que as eiras serviam para debulhar o trigo depois de colhido, e esses lugares estavam sendo saqueados pelos filisteus, como mostra 1 Samuel capítulo 23. É por isso que Davi interveio auxiliando, mas não antes de consultar a Jeová. A colheita estava realmente em perigo. Depois disso, Saul descobre que Davi está em Keila e ele convoca seu exército para ir atrás dele. No entanto, Davi não ficou alheio à agenda de Saul e suas intenções, e sabendo que Saul vinha para cercá-lo, mais uma vez foge em direção a Deus, consultando o que Deus queria fazer com ele. Jeová lhe responde e confirma a vinda e as intenções de Saul com ele. Então Davi, juntamente com seu exército, parte para o deserto de Zif, andando de um lugar para outro. Mas Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos, como diz o versículo 14. Durante essa fuga e peregrinação, Davi se encontrou mais uma vez com Jonatas, seu melhor amigo e filho do rei Saul. Eles renovaram então o seu pacto. E Jonatas confirmou que seu pai não encontraria Davi e que ele finalmente reinaria. Esse era o motivo pelo qual Saul perseguia Davi e procurava tirar sua vida, porque sabia que Davi reinaria. Saul deixou que seu coração fosse levado pela inveja, ciúmes e amargura, a tal ponto que viu na escolha de Davi para ser rei um inimigo, e não essa escolha como sendo a vontade de Deus. Mais tarde, as pessoas de Zif avisaram Saul que Davi estava em suas terras. Zif era um povoado localizado em um platô a 6 quilômetros a sudeste de Hebron. Hebron está a oeste de duas montanhas de mais ou menos 915 metros de altura, e um vale profundo existe entre essas duas colinas. Na baixada da colina oriental, em direção ao Mar Morto, começa o deserto de Zif, que se estende em direção ao leste por vários quilômetros. Este lugar é um deserto árido e calcinado, cheio de vales profundos que oferecem excelentes esconderijos. Os lugares fortes ou fortalezas eram mirantes colocados em várias partes do país e estavam perto o suficiente para não deixar ninguém passar sem ser notado. Mas Davi já tinha ido para o deserto de Maom. Em meio a essa incansável perseguição de Saul a Davi, Saul abandona a busca, pois os filisteus haviam começado uma invasão em seu país. Davi finalmente entendeu que não se tratava de fugir de Saul, mas fugir em direção a Deus, em oração, em súplicas, para fazer a sua vontade e saber o que ele queria fazer com ele. Quando Davi consultava a Deus, Deus podia livrar a Davi. Davi não somente se livrou de Saul, como também dele mesmo, porque os planos, sonhos e propósitos não eram de Davi, eram de Deus. O melhor que Davi poderia fazer não era escapar de Saul, mas correr para Deus,
Porque Deus não somente quer nos livrar de sermos entregues nas mãos de nossos inimigos, mas Deus quer também que nos entreguemos nas mãos dEle, porque nele é que de fato estamos seguros. Pare de fugir de Deus. Corra para Deus. Amém. O capítulo 21 do primeiro livro de Samuel registra primeiramente a chegada de Davi a Nob e depois à cidade de Gate. Nob era uma cidade pouco conhecida, distante alguns quilômetros de Jerusalém, para onde o tabernáculo havia sido levado depois que os filisteus tomaram a arca. Gate, por outro lado, era uma cidade filisteia. Davi chegou, passou por essas cidades, não para fazer turismo ou visitar, mas porque estava fugindo do rei Saul, que procurava matá-lo. Ao chegar a essa cidade, a cidade de Nob, Davi se dirige ao local do tabernáculo e se encontra com o sacerdote Aimeleque, que ficou surpreso com a visita inesperada. Aimeleque imediatamente pergunta por que ele estava sozinho e sem companhia, e o fugitivo responde apressadamente, cheio de medo, que o rei o havia enviado, mas que ninguém deveria saber o motivo da visita. Enquanto o sacerdote ouve, Davi acaba pedindo alguma coisa para comer. O sacerdote Aimeleque diz que não há pão comum, somente o pão sagrado. Esse tipo de pão era dedicado ao tabernáculo como símbolo de Cristo, que representava a presença viva dele. Mais tarde, João registrou em seu evangelho que o pão vivo referia-se a Jesus. Esse pão podia ser comido somente pelo sacerdote, mas o sacerdote exigiu apenas que Davi não tivesse tido relação com mulher. Isso era um sinal de pureza. E Davi respondeu que fazia 2 dias que estava em viagem. Com isso, foi permitido a ele receber e comer os pães do sacerdote. De repente, Davi percebe que, diante da presença de Jeová no tabernáculo, estava um servo de Saul detido. Imediatamente, Davi fica inquieto e, além do pão, pede uma espada ou lança. Somente ele sabia a realidade da sua chegada a Nob. Somente ele sabia por que estava lá. O sacerdote lhe diz que atrás do véu estava a espada de Golias, o gigante filisteu que ele mesmo havia matado. Sem pensar, Davi se apressa, toma a espada e sai daquele lugar em direção à cidade de Gate, onde estava o rei Aquis. Não passou muito tempo após sua chegada em Gate para que os servos do rei Aquis reconhecessem aquele fugitivo, identificando-o como o rei da terra e lembrando da canção: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso fez com que o medo se apoderasse do exilado. E tanto foi dominado por ele que começou a se fingir de doido, arranhando as portas e deixando correr saliva pela barba. A pergunta é: o que provocava ou causava tal comportamento na vida de Davi? Davi não somente estava sendo perseguido por Saul, mas por seu medo, seu eu, sua insegurança, sua desconfiança. Davi fugiu de Saul. Davi é perseguido não só externamente, mas aparentemente também internamente. Porém, mesmo que escapasse de Saul, não escapava do engano e da mentira. Assim como fugiu de Saul, fugiu também da verdade. E foi nesse momento que Davi fracassou, porque mais tarde vieram as consequências disso, ao serem mortos os sacerdotes. Não somente mentiu o sacerdote ao dar motivos errados sobre sua chegada a Nob, como agiu incorretamente, fingindo loucura diante do rei de Aquis. Jesus disse certa vez, quando estava entre nós: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a vida, a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, diz Mateus 10, 28. Davi desconfiou totalmente de quem poderia livrá-lo, não da prova, mas de estar em meio dela. Não foi por acaso, dessa maneira, que Deus o livrou dos leões e dos gigantes? Porque Davi deixou de confiar em Deus
e quis resolver as coisas do seu jeito, do jeito que ele julgava que era importante ou que era suficiente. Diante de uma crise, confie em Deus e espere que Ele aponte um caminho seguro. O jeito de Deus resolver as coisas é sempre melhor que o nosso jeito de resolver as coisas. Bom, que Deus acompanhe você nesse dia e que você tenha um dia realmente abençoado pelo Pai Celestial. Qual é a minha iniquidade? Qual é o meu pecado contra seu pai para que ele busque a minha morte? Desde que Jonatas conheceu Davi, sua vida estava ligada à dele e ele o amava como a si mesmo. Ele sabia que era uma questão de tempo até que seu pai deixasse de governar. Ele não queria interferir nos planos de Deus. Por isso fez um pacto com ele. Que Jeová, Deus de Israel, seja testemunha e que ele esteja com você, assim como esteve com meu pai, disse ele. Os dois grandes amigos se despediram com lágrimas nos olhos e nunca mais se veriam. Davi sabia que estava um passo mais perto da morte. Ficar mais perto do rei seria uma sentença. Então ele planejou viajar por alguns dias para verificar a estabilidade emocional do rei. Diante do Senhor, Jonatas prometeu notificá-lo da reação de seu pai quando percebeu que não estava no jantar, quando percebesse que não estaria no jantar da lua cheia. O coração do homem é enganoso, só pode conceber a maldade. Longe de Deus, a vontade humana é depravada, age motivada pelo egoísmo e torna-se escrava das paixões mais baixas. É verdade que Saul estava à mercê do mal, embora desejasse até fazer o bem. Acontece que o Espírito de Deus o havia deixado. Os amigos se separaram com um juramento. O sinal para saber se o rei não queria nenhum mal contra Davi foi sua reação quando soube que iria celebrar o sacrifício anual com sua família. Para Jonatas, seu pai não seria capaz de atacar o herói de Israel, mas a declaração de Davi o deixou perplexo. Quando Jeová eliminar os seus inimigos um a um da face da terra, não permita que meu nome seja apagado da casa de Davi, suplicou ele. O príncipe estava convencido de que um dia seu amigo subiria ao trono e que Deus cumpriria seu propósito com ele. Não aspirava ao reino de seu pai. Ele esperava o cumprimento das promessas divinas. Às vezes, a amizade é melhor do que o amor puramente humano. O amor puro é incondicional, nasce do coração de Deus porque Deus é amor. O verdadeiro amor é mantido pela amizade e é construído com base na confiança. Jonatas amava Davi e não concordava com a maldade de Saul, seu pai. Por que o filho de Jessé não veio comer hoje e ontem? Perguntou o rei Saul. A raiva do rei explodiu quando ele viu que seus planos nefastos não sairiam do jeito que ele queria. Filho dos ímpios e rebeldes, ele gritou. Ai do homem que entrega seu domínio ao mal. Embora ele procure fazer o bem, o pecado governa a sua vontade. Jonatas e Davi choraram juntos, mas Davi chorou mais. Gostaria que as circunstâncias fossem diferentes, mas a vida nesta terra é assim, amigos. Separa você de seus melhores amigos e das pessoas que você ama. Despedidas são inevitáveis, mas às vezes são necessárias. Que o Senhor esteja entre você e eu, entre seus filhos e meus filhos. Vá em paz. Essas foram as últimas palavras que saíram dos lábios de Jonatas. Ele sabia que nunca mais veria seu amigo, mas ele tinha esperança e fé de que Deus cumpriria sua vontade com seu servo. Há amigos mais próximos que um irmão. Esse foi o caso de Davi e Jonatas. É difícil encontrar uma amizade verdadeira nestes tempos, principalmente se os melhores amigos praticam traição. Nessa hora, a confiança cai em questão de segundos. Não há maior amor do que este, disse o Senhor, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sejamos amigos leais, sejamos pessoas leais, pela graça de Deus. Amém.
ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 6. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, provavelmente cansados, famintos e esperando todo o conforto de uma recepção calorosa, tiveram a triste surpresa de descobrir que os amalequitas haviam invadido Ziclag e colocado fogo na cidade. Enquanto Davi e seus homens estavam ao norte junto com o exército filisteu, a sua própria cidade ficou desprotegida. Os amalequitas, oportunistas, aproveitaram que a cidade estava indefesa e a atacaram e incendiaram. Não somente queimaram a cidade, mas levaram todas as mulheres e todas as crianças. Então, Davi e as pessoas que estavam com ele levantaram sua voz e choraram até que lhes faltassem forças para chorar. E estava tudo perdido. Nesse momento, Davi não tinha mais nada em quem se apoiar. Ninguém em Israel poderia ajudá-lo. Os filisteus o detestavam. Sua família havia desaparecido, havia perdido tudo o que tinha. Até os seus amigos se revoltaram contra ele, querendo apedrejá-lo. Todos o deixaram, exceto o único que está presente, mesmo quando todos nos dão as costas: Deus. E na vida pode nos faltar tudo, mas se tivermos a presença de Deus ao nosso lado, teremos tudo. Davi sabia que era o responsável por isso. Ele chegou ao ponto mais baixo em que um homem poderia estar. Mas Davi foi fortalecido por Deus. E eu gosto muito dessa expressão. Deus era a sua única fortaleza, porque Deus é grande em misericórdia, amor e graça. Davi recebeu força e sentiu a força a fluir através dele, teve coragem de pedir e de receber a força e a coragem de Deus. Davi, em sua condição, em realidade, sabia que era frágil e fraco e que precisava da força do Senhor. Deus viria para curar seu servo com uma amarga dose de angústia, e a evidência da cura é que ele não foi fortalecido por seus novos amigos, nem por uma esperança de que outros viriam. Ele foi fortalecido no Senhor, seu Deus. E no final do capítulo, Deus deu a vitória a Davi. Deus deu a Davi ainda mais do que havia prometido. Ele recebeu os despojos da batalha, muito mais do que foi tirado de Ziclag. Esta foi uma bênção direta da graça do nosso Deus. O pregador Spurgeon disse uma vez: você terá que se esforçar e trabalhar para se livrar das dívidas e dos problemas, e assim o Senhor ouvirá suas orações. A regra é confiar em Deus para destruir os amalequitas e depois marchar atrás deles como se tudo dependesse de você. E nunca se esqueça que as suas lágrimas, ao se decidir se fortalecer em Jeová, se transformarão em alegria. Você está passando por um dilema muito grande, que tira o seu sono e provoca lágrimas? Entregue tudo a Deus. Ouça sua vontade na palavra. Deus vai lhe dar sabedoria para proceder da melhor maneira. Tenha um lindo dia na presença do Pai Celestial.